Sejam todos bem-vindos à Faculdade de Eletricom. Estamos na disciplina de Eletricidade e Eletromagnetismo. Eu sou Paulo Fernandes. Veremos um pouco de rotacional e classificação de campos vetoriais. Veja, o rotacional é um vetor axial, um vetor que gira, certo? Então ele mede a circulação máxima de ar por unidade de área. Se nós formos ver por aqui, por exemplo, eu estou vendo o ponto P e estou vendo a movimentação de dy, tá vendo? De dy de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Foi aquilo que a gente viu como produto vetorial. Então, usando a regra da mão direita, se eu vou de X para Y, se eu vou de X para Y eu tenho Z, se eu vou de Z para X eu tenho Y, eu vejo o vetor girando. Então, eu vou ver um campo girando, ele está apenas girando ao redor de um ponto. Então, o rotacional de ar ele é dado pelo limite da integral em L de A escalar dl. Este aqui eu estou vendo apenas uma linha. ds com ds tendendo a zero, apontando para n, onde a n é o vetor unitário normal à superfície. Então, se eu estou na superfície S, estou vendo xy, estou vendo ele apontando para cima. É como um parafuso que eu estou apertando. Aperto o parafuso, ele sobe. Ok? Então, a integral de linha, essa integral de linha de A escalar ds, nada mais é do que essa integral que eu vou ter de A a B, de B a C, de C a D e de D a A. Ok? Então veja, o rotacional de A na direção x, aqui em coordenadas retangulares, vai ser quem? A integral parcial, a derivada parcial de AZ na direção a derivada parcial de AZ em y menos a integral parcial, a derivada parcial de AX em z. Em y vai ser de AX por z e de AZ por x. E de z de AY por x e de AX por y. Veja, se eu estou em x, eu preciso de x e de z. Se eu estou em y, eu preciso de y e de z. Se eu estou em z, eu preciso de x e de y. Ok? Então aqui nós temos o rotacional nas coordenadas retangulares, que é a derivada parcial de z em relação a y menos a derivada parcial de y em relação a z na direção x. A derivada mais a derivada parcial de x, a direção de x em relação a z, menos a derivada parcial de z em relação a x na direção y, mais a derivada parcial de AY em relação a x, menos a derivada parcial de AX em relação a y na direção z. E aqui eu posso representá-lo por aqui, ó, por essa matriz. Basta esse resultado é simplesmente o determinante, ó. AX na direção x, eu vou ter quem? X é a derivada parcial em relação a y por AZ, tá vendo? Tá aqui, ó, menos, aí eu vou pegar para cá, a derivada parcial de z na direção y em z. Então vou ter por aqui. Então vou ter isso aqui. Se eu repetir para cá para poder fazer o outro, aqui eu vou ter del x de AY, perdão, del z de AX, menos del x de AZ na direção y. Aqui você vai montando toda ela. A mesma coisa você vai ver parecido, perdão, mesma coisa não, mas algo semelhante você vai ver em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas, bastando apenas calcular o determinante de cada um deles. Determinante não, resolvendo cada uma dessas matrizes, ok? A solução delas, você vai ter a identificação de quem é rotacional em coordenadas retangulares, em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas. Coisa interessante sobre o rotacional, as propriedades dele são o seguinte: o rotacional de um campo vetorial e outro campo vetorial. O rotacional de um campo escalar, que isso aqui eu estou vendo alguma coisa girando, tá vendo aqui, ó? Aqui o rotacional é positivo, certo? E ele está apontando, saindo aqui para fora da página. Aqui esse rotacional é zero, porque não estou vendo o vetor girando. O rotacional é um vetor girante, pode rodar à esquerda ou à direita, negativo ou positivo, mas ele está girando. Ok? O rotacional de A mais B vai ser o rotacional de A mais o rotacional de B. O rotacional de A, rotacional B,
vai ser A divergente de B menos B divergente de A mais B, produto escalar do gradiente de A, menos A divergente A, produto escalar do gradiente em B, certo? Do operador del em D. Que interessante também, se nós formos ver o rotacional de VA, vai ser V vezes o rotacional de A, mais o gradiente de V, produto escalar, produto vetorial de A. A divergência do rotacional de um campo vetorial é zero, ou seja, se eu tiver o divergente do rotacional é zero. Por quê? O rotacional está girando. O divergente eu vejo algo saindo. Aqui não sai nada e nem entra nada, apenas está girando. Então, se eu tenho uma coisa girando, não vai ter divergente. O divergente do rotacional é zero. E mais, o rotacional do gradiente de um campo vetorial é zero. Então, se eu tiver o gradiente de V e fizer o rotacional do gradiente, também vai dar zero. Porque tudo que eu vou ver é um vetor, ok? Então, nós temos que o seguinte, a integral de linha de A escalar dl em L vai ser igual à integral de superfície do rotacional de A escalar ds. No teorema de Stokes, estabelece que a circulação de um campo vetorial em torno de um caminho fechado, então eu tenho o caminho fechado e tenho a circulação, tá vendo? A circulação desse campo vetorial é igual à integral de linha de superfície do rotacional de A sobre a superfície aberta, S, limitado por L, desde que A e o rotacional de A sejam contínuos em S. Sendo A contínuo e S contínuo, essa verdade continua. Ok? Então ele vai ter o seguinte, que a integral de linha de A escalar dl vai ser igual à integral de superfície do rotacional de A escalar ds. Isso é o teorema de Stokes. Isso vai ser muito útil quando nós formos ver as equações de Maxwell, saindo da forma integral para a forma derivacional, saindo da forma comum vendo um todo para apenas analisando um ponto das equações de Maxwell. Nós temos também o Laplaciano. O Laplaciano, na verdade, nada mais é do que o divergente, né? Eu tenho aqui, ó, o divergente do gradiente. Então, o divergente do gradiente é o que eu vou ter o rotacional, o Laplaciano, que é esse operador del ao quadrado de V. Então, em coordenadas retangulares, eu vou ter que ele vai ser o quê? Vai ser a derivada del ao quadrado de V, del x ao quadrado, mais del ao quadrado de V, del y ao quadrado, del ao quadrado de V, del z ao quadrado. Eu vou calcular a integral, eu vou derivar duas vezes. Vou derivar duas vezes V em relação a x, duas vezes V em relação a y e duas vezes V em relação a z. É isso que ele diz. O mesmo vai acontecer quando eu for observar as coordenadas esféricas e as coordenadas cilíndricas. As coordenadas esféricas, no primeiro termo eu não tenho uma derivada dupla, né? Eu vou ter que derivar duas vezes, mas no segundo e terceiro termo sim, são derivados duas vezes. O mesmo eu posso ver em coordenadas esféricas, aonde eu não vou ter nem primeiro nem segundo termo a derivação dupla, vou ter que derivar duas vezes. Apenas no terceiro termo, onde será derivado duas vezes. Ok? Aqui nós temos um entendimento do Laplaciano de A. O Laplaciano de A, lá nós já vimos que é o quem? É o gradiente. Okay. O Laplaciano de V vai ser zero, né? Porque eu não vou ter derivada dupla, eu tenho que derivar duas vezes. Nesse caso, se V é dito um campo harmônico, se ele é um campo harmônico, essa Laplaciano se anula, então o Laplaciano de V é zero. E eu terei a seguinte representação: o gradiente do divergente A menos o rotacional do rotacional de A. E aqui nós temos algumas identificações de campos vetoriais. Veja, aqui eu tenho o divergente, certo? Eu vou ter o divergente saindo. Aqui eu vou ter o rotacional. E aqui eu vou ter o rotacional com ele saindo também. O rotacional e o divergente. Ele está rotacionando e está divergindo. Aqui eu tenho apenas um campo vetorial passando por cima. Eu posso ver aqui apenas o gradiente.
Aqui eu estou vendo o divergente, aqui estou vendo o rotacional, aqui estou vendo o rotacional e ele se abrindo, o rotacional do divergente. O divergente, rotacional do divergente. Então o que é que eu vejo? O divergente de A é zero nesse ponto, o rotacional de A é zero. B, o divergente de A ele existe, certo? Porém o rotacional que não está rodando é zero. Veja que em C o divergente de A é zero, porque não tem nada saindo ou entrando, porém o rotacional de A é diferente de zero. E nesse ponto eu tenho o divergente e o rotacional diferente de zero. Ok? E o que é um campo solenoidal ou não divergente? Se um campo vetorial, um campo vetorial é dito senoidal não divergente se o divergente desse campo é igual a zero. Nesse caso, usamos no caso, esse campo não é nem um semidouro de fluxo, não é nem fonte nem semidouro de fluxo, ou seja, não tem nada saindo nem nada entrando nele. Então, se não tem nada saindo nem entrando, o divergente dele vai ser zero. Então, tanto faz avaliar na superfície a integral de superfície ou a integral de volume, a integral de superfície de A escalar ds, a integral de volume do divergente de A, em V vai dar zero. Ok? Nesse caso, o divergente de A é zero e a integral de linha de S, de A escalar ds também é zero. E meu F, certo? O vetor F vai ser o rotacional de A nessa superfície fechada. Nesse caso, se o campo é irrotacional, passando para outro campo irrotacional, significa que o rotacional dele é zero. Então, a integral em linha em S o rotacional de A escalar ds, que é igual à integral em linha de L de A escalar dl, é igual a zero. Nesse caso, eu vou ter o campo A, que vai ser menos o gradiente de V. Ok? Uma coisa interessante é o seguinte, ele diz aqui, ó, portanto, em um campo rotacional A, a circulação de A em torno de um caminho fechado é identicamente zero. Isso implica que a integral de linha em A independe do caminho escolhido. Portanto, o campo irrotacional é também conhecido como campo conservativo. Ele não está girando, ele está conservando, está saindo, entrando, tal, mas ele não gira. Ok? Em um vetor A unificamente descrito dentro de uma região por seu divergente e seu rotacional, se o divergente de A for ρV, então eu vou ter uma densidade volumétrica, certo? E o rotacional de A é um ρS, que é uma densidade de circulação de A. Veja, enquanto ρV é uma densidade de fonte, ρS é uma densidade de circulação, porque está girando. É interessante nós vermos esse tipo de observação. Então, ficamos até aqui e agradeço a todos a sua atenção.